O Senhor está no trabalho na nossa quietude. Então eu queria que você aquietasse seu coração, que você abrisse os seus lábios para agradecer ao seu Senhor, que você encontrasse aqui hoje esse lugar de acolhimento, para que você possa ser ouvida pelo seu Pai em primeiro lugar, que você possa encontrar um lugar onde você possa abrir o seu coração em segurança. Muitos fazem de muitos lugares oportunidades para falar e para abrir o coração, mas nós temos o melhor lugar para isso, e o melhor lugar é a presença do nosso Pai, é o aconchego do nosso bom pastor. Então que nessa noite a paz que excede todo entendimento seja derramada sobre o seu coração. Toda aceleração, toda inquietação, toda preocupação nessa noite seja visitada pelo poder sobrenatural do nosso Deus. Que seja uma noite de um mover poderoso da parte do Espírito Santo. Que o Senhor, Ele nos encontre da maneira melhor que só Ele sabe como. Que a gente seja acessível ao coração, acessível aos ouvidos. Que a gente sinta e se deleite na presença do nosso Deus. Que não falte nos nossos lábios gratidão, louvor, adoração. Que não falte no nosso coração um coração quebrantado, um coração que se prostre diante da presença do Senhor, um coração atento a cada palavra que sair da boca do nosso bom pastor nessa noite. Que ele seja mais uma noite a nossa melhor parte. Que haja cura, que haja renovo, que haja restauração, que haja ministração de vida pelo poder precioso da sua palavra. Que seja uma noite especial. Não o que eu imaginei, planejei, nem o que você planejou e imaginou, mas uma noite especial preparada pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Que em nome de Jesus o Espírito Santo tenha liberdade. Que nós possamos fluir em adoração, despreocupadas, porque o nosso Pai cuida muito bem da gente. E enquanto nós estamos aqui adorando e engrandecendo o nome dEle, Ele vai se movendo em nosso favor. Que seja uma noite de cura, de restauração, porque aonde o Senhor está presente, a possibilidade do milagre é muito real. Então nós louvamos e engrandecemos o nome de Jesus e consagramos esse culto ao Senhor. Louvado seja Ele. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus abençoe a sua vida. Essa canção diz: eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Você vai continuar a tua adoração, que a tua adoração começou dentro da tua casa hoje quando você acordou, não é verdade? Então você continua adorando o nome do Senhor. Aleluia. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu amor, eu quero te tocar. Com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar, com o meu louvor, eu quero te tocar. Com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar. Com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar.
Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevalecerá.
Onde a presença do Senhor se fez palpável aqui, se manifestou de uma maneira grandiosa, gloriosa. E quando a Thelma me convidou para dar uma palavrinha, uma pequena palavra introdutória, eu fiquei pensando assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que é para falar? E quando o Espírito Santo ministrou meu espírito sobre a oração do Pai Nosso, eu falei assim: nossa, mas essa oração é muito conhecida, né, por todos, por aqueles que são crentes, por aqueles que não são crentes, conhecida até como uma oração universal. Mas Deus ministrou algo no Espírito que eu quero compartilhar com os irmãos. Mateus capítulo 6, dos versículos 9 ao 15, diz assim: Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou ler até aqui, até o 13. Um versículo saltou-me aos olhos. E o versículo que saltou-me aos olhos está lá no verso 10 do capítulo 6. E diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Nesse versículo, pelo menos, nós temos duas orações, porque nós temos dois verbos. Eu não sou professora de português, mas eu estudei um pouquinho, né? A oração ela gira em torno do verbo. E eu, perguntando para o Espírito Santo, o que o Senhor quer ministrar sobre esse versículo, sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs. Venha o teu reino, que em nome de Jesus, nós proclamemos o reino de Deus sobre a nossa vida, o governo dele sobre a nossa vida. O governo terreno pode estar totalmente abalado, desestruturado, fora do eixo, mas existe um Deus que está assentado no alto e sublime trono, que mesmo quando foi da morte do rei Uzias, ele continua sentado lá. As estruturas terrenas se abalaram, mas a soberania dele estava lá, assentada, inabalável. Que o reino dele se faça presente na nossa vida. E a palavra de Deus diz, lá no livro de Romanos, no capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se o reino de Deus está presente na nossa vida, nós seremos justos, mas não na nossa medida, na medida dele. Nós teremos paz, não vamos ficar atribulados o tempo todo. O que vai acontecer, o que comeremos, o que beberemos, como vai ser para amanhã. Paz e a alegria no Espírito Santo, uma alegria que independe da condição natural, uma alegria que independe do que nós estamos vivendo ou passando. Aleluia. Venha o teu reino, venha o reino dele sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Seja feita a sua vontade, seja feita a tua vontade.
Isso implica em reconhecermos que a vontade do nosso Deus é a melhor. Aleluia. Ela é boa, perfeita e agradável. É uma tríplice. Boa, perfeita e agradável. Ela é melhor. Então, quando eu tenho o reino dele sobre a minha vida, eu reconheço que a vontade dele é a melhor. E se a vontade é a melhor, eu peço para que seja feita a vontade dele, não a minha. Aleluia. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o versículo continua: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. No céu já existe uma vontade estabelecida, plena, sublime para a minha vida e para a sua vida. Só que para eu orar a vontade que está estabelecida no céu, eu preciso estar submetida ao reino dele. E que a nossa oração seja que a vontade do Senhor, que já existe no céu, plena, perfeita, sublime, soberana, se faça presente aqui na terra. Aleluia. Então, que a nossa oração, para que venha o reino dele, que a vontade dele seja feita na terra como é no céu, é que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude, para que nós tenhamos alinhamento, para que a nossa oração seja alinhada com aquilo que já está estabelecido no reino dos céus, para mim e para a sua vida. É simples a palavra. A gente ora essa palavra, né? Essa oração do Pai Nosso de uma maneira muito, vou dizer até corriqueira. Sim? Eu também orava, mas esse versículo me saltou aos olhos pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã. Foi nessa manhã de hoje. E a minha oração foi: Senhor, me ajude. Me ajude a estabelecer o seu reino na minha vida. Me ajude a orar a sua vontade. Me ajude, Senhor, para que eu venha ter um alinhamento na minha vida, de maneira que eu venha orar aquilo que já está estabelecido no céu para a minha vida. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja minha. Mas para isso nós precisamos nos submetermos à vontade dele. E é essa oração que eu quero fazer nesse momento. Vamos nos colocar de pé. Coloque a mão no seu coração, eu vou colocar na minha. Porque isso é uma oração que nós precisamos fazer todo dia. Porque a cada dia o mundo tenta nos roubar do reino estabelecido dele na nossa vida. A cada dia o mundo tenta nos roubar da vontade dele, que já está estabelecida no céu sobre nossas vidas. A cada dia o mundo tenta nos fazer esquecer que a vontade dele é boa, perfeita, agradável e é plena, é perfeita. É perfeita. Nós vamos orar para que, se na nossa vida algum outro reino esteja estabelecido que não seja do Senhor, que ele caia por terra em nome de Jesus. E que o reino dele se faça presente. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com o coração contrito, com o coração, Senhor, voltados para Ti, Senhor. E quando eu falo coração, eu falo intelecto, Senhor. Não somente as nossas emoções, mas o nosso intelecto voltados para Ti, Senhor. E nós queremos Te pedir nessa noite que, em nome de Jesus, o Seu reino seja estabelecido na nossa terra. De maneira que a gente deve ver a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. De maneira que a nossa oração, a partir de hoje, seja alinhada na terra com aquilo que já está estabelecido no céu para as nossas vidas, ó Pai. Nos ajude a viver o Teu reino, como diz lá no livro de Romanos. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que os corações entristecidos nessa noite, se porventura estiver aqui, Senhor, sejam transbordados, impactados com a alegria que só pode vir da Tua presença. Com a alegria que só pode vir como o reino estabelecido, como o Teu reino está estabelecido em nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos submissas à Sua vontade, boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que já existe uma vontade plena. Quanto a nós, somos submissos a Ti. Somos submissas a Ti. Nós estamos rendidas a Ti, Senhor, porque nós queremos que Tu és o nosso Deus. Nós somos o Teu súditos. Nós somos, Senhor, o Teu reino. Estamos submetidos ao Teu reinado, ao Teu senhorio. Tu és o nosso Senhor. E que nessa noite, Pai, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo nos lembre que nós somos Tuas e ao Teu reino
que está sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. É da vontade de Deus que você ore pela sua casa. É da vontade de Deus que você ore pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus irmãos. E nesse momento, antes de cantarmos essa canção, eu vou pedir que você separe um minutinho só. Pega seu celular. Só tem 2 momentos no culto que você pode pegar o celular quando o pastor manda para fazer o ofertório. E quando nós estamos nesse momento, debaixo de uma ideia, mas não foi uma ideia só da nossa vida, que ela tem várias ideias maravilhosas, mas eu creio que foi o próprio Espírito Santo que tocou o coração dela, para que nessa noite a gente fizéssemos essa ação. Você vai pensar naquela pessoa que precisa de oração agora e você vai dizer: estou no culto, estou orando por você. Estou no culto, estou clamando por você. Como você quiser, mas manda essa mensagem. 1 minuto. Eu também vou mandar aqui a mensagem. Não dá tempo de escrever? Pode falar o áudio rapidinho. Fulano, estou no culto, estou orando por você. Em seguida a gente vai cantar essa canção declarando, clamando Jesus pela família, clamando Jesus por todos que precisam. Você vai nesse momento declarar. Aleluia. Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir o teu clamor. Deus vai alcançar aquele que está perdido. Deus vai alcançar os seus, a tua família, aquele que foi e não voltou mais, ou aquela que se foi, eu não sei. Este minuto, este momento que parece simples, eu creio que a Thelma vai ouvir testemunhos. Eu creio que nós vamos ouvir milagres através dessa pequena ação que você está declarando sobre a tua família, sobre a tua casa. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Em nome de Jesus, declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer.
Ele vai trazer a sua luz. Eu creio que sobre a sua família clame o santo nome Jesus. Clame o nome de Jesus, aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Eu creio sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence diabo. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Só Ele pode. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence diabo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que tudo pode. Esse é o Deus que visita a tua casa agora. Esse é o Deus que visita a tua família. Esse é o Deus que visita os teus negócios. Esse é o Deus que Ele é o Deus do oculto, do secreto, do escondido. Ele é o Deus que vê quando você dá o teu joelho dentro do teu quarto, ninguém vê. Ninguém está vendo, ninguém sabe do teu corpo, mas Ele sabe. E nessa noite Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está lá. Porque o nosso Deus é Deus de perto e também é o Deus de longe. E sobre a minha e a tua vida, nenhuma arma preparada há de prevalecer. Sabe por quê? Há escape, há livramento. Há escape, há livramento. O inimigo até tenta, mas ele vai continuar tentando. Porque ele está repreendido, ele está destruído na minha, na tua vida, na minha casa, na minha família. Ele está derrotado, destruído. O inimigo ele tenta, mas ele não consegue, porque nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. E é no nome do Senhor que a gente vai vencendo, de fé em fé, de glória em glória. E cada dia nós temos uma vitória para contar. Aleluias! Oh, aleluias! O inimigo tenta laços em braços a me envergonhar, mas não vai, não vai, não vai, não.
Aleluia. Aleluia. Você está na casa do Pai. Portanto, a liberdade. Quem está nos visitando hoje? Tem algum visitante? Tem uma visitante aqui, meninas. Vem aqui na frente. Para a gente te conhecer melhor. Quem é mais visitante? Vem pra cá. Isso. Olha que bênção, meu Deus. Qual é o seu nome? Gelsia. Gelsia. Cristina. Que Deus abençoe vocês. Vamos dar um seja bem-vindo para elas? Seja bem-vindo. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Volte sempre e fique para sempre. Deus abençoe Vivianes. Olha, é uma bênção estar aqui hoje. Não Fala Mulher. A gente tem batalhado muito por isso, para a gente estar juntas. Estar juntos é muito importante, né? Eu estava falando para a irmã Glorinha como é importante a gente ombrear. E eu queria fazer uma coisa agora também. Você que tem aí um parente que não está mais na casa do Senhor, um dia esteve, você tem orado, tem lutado. As meninas lá, Andriele, vão te dar levanta sua mão que eu vou te dar um papelzinho para você colocar o nome dessa pessoa. E eu sempre tenho me incomodado isso, né? Vamos orar, não pode desistir. Pode dar, e a gente vai colocar lá atrás, a gente vai orar, vamos colocar os irmãos, a irmã Glorinha vai nos ajudar a oração, né? E a gente vai interceder, a gente não pode desistir. Meu pai, meninas, eu orei 22 anos pelo meu pai, 22, não foram 2 semanas, 1 ano, foram 22 anos, mas quando ele se converteu, e eu orava o seguinte, não, Senhor, ele não pode falar assim, eu aceito e tu morri, entendeu? Não, ele precisa ver, ele precisa sentir. E ele, irmãs, 5 horas da manhã ele estava pronto para ir para a escola dominical. 5 horas da manhã, ele amava o bebê e ficava ali embaixo, esperando começar o culto.
E isso é bênção demais. O Senhor ouve as nossas orações. Vamos ficar de pé. Você que está com todas as pessoas aí que estão com um parente, com a família, que está precisando e não tem condições, você acha assim, está perdido? Não está não, o Senhor é fiel, o Senhor guarda. Gostaria, Andréia, vem cá, Andréia, vamos orar. Vamos orar por esses pedidos. Você que está perto delas, dessa pessoa, coloca a mão e fala, não desista. Não desista. Abraça essa pessoa, não desista. Amém? Deus abençoe. Leva o teu pensamento a essa pessoa que um dia já esteve, seja quando criança, como a irmã falou aqui, 22 anos em oração, e clamando também por você, para que você tenha fé, perseverança e acredite que o Senhor pode fazer além daquilo que a gente pensa, né? E quando te orar, saiba que é aí que o Senhor está fazendo, porque o adversário não se levanta quando não há projeto de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Nesse momento, meu Senhor, diante da tua face, nós queremos apresentar, Pai, situações de pessoas que estão próximos a nós, seja filho, seja marido, seja ex-marido, seja alguém do nosso convívio, seja alguém que o Senhor colocou no nosso coração, um desejo, meu Pai, de nós estarmos intercedendo por vidas. Nós colocamos aos teus pés, pedindo, meu Senhor, humildemente, que o Senhor toque no coração, repreenda toda ação do inferno sobre esta vida, em nome de Jesus, vá de encontro, quebrando todas as cadeias do adversário, todos os desejos, meu Senhor, que nós sabemos que não vem de ti. O Senhor, Pai, começou uma boa obra, nós sabemos que lá atrás já houve um toque seu, mas porque o adversário, porque as circunstâncias da vida se levantaram e essa pessoa se arrastou no teu caminho, mas esta pessoa conhece o teu perfume, e se não teve uma experiência contigo, o Senhor tem todo o poder para ir lá agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Como igreja, nós te clamamos, Senhor, para tocar agora, não porque estamos pedindo, mas porque o Senhor tem todo o poder. O Senhor não perdeu esta vida, que tudo que estiver acontecendo neste momento seja para testemunho, para a honra e glória do teu nome, Senhor, para que vejam que o Senhor fez a obra, transformou, mudou o pensamento. Vá de encontro, Pai, esta pessoa perdida. Nós pedimos tempo, manifestação do teu poder, e a cada um aqui, Pai, que está orando, nos revigora em fé, porque muitas das vezes a gente não vai ver possibilidade nenhuma, mas o Senhor é poderoso para mudar qualquer circunstância. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Aleluia. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém, pastora. Glória a Jesus. Se você não conhece a música também, você glorifica o nome do Senhor. Amém, igreja amada? Né, gente? Tem que estar com a força complicado. Então, o salmo recitar a gente sabe que é uma coisa da música que dificulta pra gente, né? A gente que não tem a coisa do dom, né? Aí eu falo, meu Deus, que música é essa que eu tenho? Ah, louvado seja Ele. Vamos continuar adorando ao Senhor com as nossas ofertas agora. Amém? Glória a Jesus. Se você está nos visitando, você fica à vontade.
Se você sabe o que é ofertar, você também fica à vontade, porque você conhece da fidelidade, da bondade do nosso Deus. Mas nós não ofertamos para alcançar nada da parte dele. Nós ofertamos, dizimamos, porque reconhecemos que a provisão do Senhor tem nos visitado. Então é por esse único motivo que nós somos fiéis, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Então, se você tem aí 2 envelopes na sua frente, a maioria já é de casa. Quem não é de casa, o envelope verde, ele é para apoio à nossa obra missionária. A Maranata apoia uma série de trabalhos ao longo do mundo inteiro, né, de missionários dentro e fora do Brasil. E o envelope branco são para as manutenções, porque a gente abre bastante a igreja, né, gente? Então, a gente precisa dos recursos para manter este pequeno prédio em funcionamento, e o Senhor certamente há de continuar acrescentando. Então, e se você também é adepta do Pix, como a grande maioria, nós temos aqui também a nossa chave Pix, tudo direitinho, os bancos, né? Aqui, aí você envia o comprovante aqui, ó. O Pix está lá em cima, viu, gente? cx.pix@igrejamaranata.com.br. Pastor, eu tenho que ter o CX na frente? Tem, porque nós somos de Caxias, né, igreja? Então, se você está ofertando ao Senhor, você pode se colocar de pé. Se você está passando por alguma dificuldade financeira, porque o que não faltam aqui são mulheres batalhadoras e empreendedoras, mulheres que, assim, Deus derramou de um talento, mas a gente passa por dificuldade. Não é porque a gente é crente que a gente está ilesa, né? A gente não está passando por brisa, a gente passa por tempestade. Cantamos aqui o Deus da tempestade. Então nós vamos orar ao Senhor, e o Senhor vai abrir uma porta para você, ou quem sabe sua oração por um filho, uma filha, porque a gente que é mulher, a gente ora por nós e por todo mundo, né, gente? Por filho, por pai, por mãe, por marido. Eu falo, meu Deus, se tem uma pessoa que Deus criou, foi a mulher, para cuidar e interceder de uma galera, porque a mulher cuida de todo mundo, e quando a gente sobra tempo da gente também, né? Então vamos orar. Se você está orando por alguém, se coloca de pé também, porque o nosso Deus, ele faz caminhos e abre portas, querido. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é o Deus da nossa provisão. A nossa confiança, Pai, ela não está no trabalho, não está no recurso que a gente tem, porque a gente só tem porque o Senhor nos dá. A gente só tem porta aberta porque o Senhor abriu. Nós assim reconhecemos, Pai, que todo bem que temos vem das tuas boas mãos, porque o Senhor tem cuidado muito bem da gente. E esse cuidar bem, Jesus, não significa que o Senhor não nos permita passar por provas, dias difíceis, ventos fortes, tempestades, mas o Senhor é Senhor sobre cada um deles. O Senhor é Senhor da tempestade, o Senhor é o Senhor dos tempos difíceis, o Senhor é o Deus dos milagres, porque até mesmo nos tempos da dificuldade o Senhor manifesta do teu poder e nos supre, e isso é motivo para que o teu nome seja glorificado e engrandecido. Senhor, continua abençoando os lares das tuas filhas, continua abençoando, Deus, suas famílias, aquelas que estão aqui, Deus, intercedendo por elas ou por alguém. Ouve nessa noite, Jesus, manifesta do teu poder, dá essa alegria, Deus, essa resposta, essa porta aberta, essa provisão para as tuas filhas, Deus. Senhor, que o teu nome seja ainda mais conhecido, exaltado e glorificado. Senhor, continua abençoando também a Maranata, que a gente possa continuar, Deus, na fidelidade daquilo que temos recebido do Senhor, em contentamento com aquilo que temos recebido do Senhor. Continua, Deus, nos abençoando, e que a gente continue sendo encontrado, Paizinho, no centro da tua vontade estabelecida para as nossas vidas e para a nossa igreja. É o que nós te pedimos, já sendo gratos, no nome do teu Filho Jesus. Amém, queridas? Pode tomar o seu lugar. Temos anúncios aqui, pastor. Vai. Aqui. Primeiro, quem está fazendo aniversário, fez aniversário durante esse mês? Esse mês, gente. Esse mês. Né? Desde janeiro para cá. Oh, glória a Deus. Aí, só tem uma. Que beleza. Só tem já apareceu, mas não pode dizer. Luciana, tudo bem. A Ana também já levantou. Pronto. No instante. Né? Tem a mais uma ali, ó. Tem docinhos, meninas aí de trás. Aniversariante, tem o quê? Tem o Andressa, tem as balinhas aqui para adoçar a vida, a mente, o coração, isso mesmo. Até eu fiquei fazendo um negócio assim com a mão, não sei nem o que é. Eu tô aprendendo. Dia 16 a gente vai ter um bazar. Bazar da MMC, gente, é sucesso. Sucesso. Dia 16. Dia 9,
Apresentação do culto. Gente, vai ter um culto dos pais aqui, com o Ministério Kids. Vai ser lindo. Eles estão preparando, as crianças estão preparando uma coisa maravilhosa. Dia 8 tem culto jovem. Também tem projeção do culto jovem. A Tati pediu para falar. A Tati precisou sair para ela ter uma reunião agora. E dia 29/8 tem um passeio de 35 mais, é isso? Cadê? É que a galera 35 mais, gente. Gente, Aqui, é isso, né? E dia 31/8 a gente vai ter reunião aqui, ó. Quem tá vendo aí? Ó, o que vocês estão achando? Top, né, pastora? Top. A gente vai ter reunião presencial aqui no salão de festas. Não perca, a gente teve uma reunião lá. 31/8, mas vem com os capítulos lidos, né? Isso, venha, por favor. Galera aqui na paleta. Venha, que Deus abençoe vocês. Ser bênção. Não perca. Vocês todos estão no grupo lá? Cada um tá legal? Estão lá falando com as suas mediadoras, conversando com elas? Isso mesmo, hein? Não perca essa oportunidade. Deus está nos abençoando e fazendo crescer. Glória a Deus, né? Então, pastor, E agora, sem mais delongas, sem mais delongas, eu queria chamar a missionária Glorinha. Uma salva de palmas, gente, porque realmente me abençoa, Glorinha. Você vai orar para nossa querida. Glorinha é uma querida que a gente já conhece há muito tempo. Nem pastores nós éramos, né, Glorinha? Ia pro retiro de jovens pegar para os jovens. Uma moça cheia de Espírito de Deus, me abençoou inúmeras vezes. E eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente. Se você veio com o seu coração quentinho, pedindo para o Senhor falar com você, pode abrir os ouvidos e falar: Senhor, pode falar que a tua serva ouve, porque você vai ser ricamente abençoado. Amém, Deus abençoe. Que culto gostoso, né, gente? Não sei vocês, mas eu estou sentindo uma coisa assim gostosinha, aquecendo o coração. Vamos orar por elas. Estenda suas mãos, por favor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por a oportunidade, Senhor, que o Senhor nos está entregando neste dia que com certeza já estava separado na sua agenda. Deus, os seus planos são maiores que os nossos. Essa data com a nossa querida irmã Glorinha já estava programada no céu, Senhor. Por isso nós te damos graças, te agradecemos pela vida dela, pela sua família, por ela ter chegado aqui. O Senhor livrou, graças nós te damos, Senhor. Tenho certeza que tudo que está no coração dela, o Senhor já preparou. Prepara os nossos ouvidos, Senhor, que nossos ouvidos sejam inclinados, Senhor, para a tua voz. Espírito Santo de Deus, continua nos abençoando, como o Senhor já vem falando, através dos louvores, das orações. Eu creio que aqui queremos sair com os nossos vasos cheios, transbordando, porque tudo que ela vai falar já vem de encontro no nosso coração, porque é o Senhor que vai falar através da vida dela. Toma, Senhor, a sua mente, o seu coração e a sua boca, Senhor. Desde agora te agradecemos, estamos aqui prontos para receber. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja, uma alegria estar aqui novamente. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15. As igrejas, em geral, oferecem água. A Maranata oferece uma fonte, irmãos. Tem 3 garrafas, tem 3 copos, eu posso escolher a temperatura. Tem média, morna, gelada. Meu Deus do céu, isso é serviço na excelência dele. Estou lembrando de uma igreja que eu fui, os irmãos, uma bênção. Serviram água de coco, irmãos. Essa foi diferente, essa eu não tinha visto. Fica a dica, tô brincando. Não precisa fazer isso. Nem todo mundo gosta, né? Mas eu amo. Amém. Eu gosto do normal. Minha irmã, então, é viciada em água de coco. Amém. Queridos, João capítulo 15, texto conhecido nosso, falando sobre mulheres que permanecem frutificando. O texto que mais usa, talvez, o verbo frutificar, no espaço curto de tempo, é o capítulo 15 do Evangelho de João. João, os versículos que nós vamos ler, do versículo 1 ao 17, ele repete essa palavra algumas vezes. Dependendo da sua versão, eu vou pedir, se tiver disponível aí na tela, NA,
Será que temos? Ah, lá. Tá. Ei, pastor, não vai se pôr como um sucesso. Isso não é brincadeira, não. Vou não, pastor. A gente é amigo, mas aqui não. Aqui a gente briga. Não vai, não. Minha mídia. Amém. Queridos, João, capítulo 15, versículo 1. Está na tela, então nós podemos acompanhar a leitura. Todos juntos. Você não precisa ler de maneira audível, deixa que eu faço isso, mas não perca a oportunidade de acompanhar a leitura. Diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu nome, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Podemos ler todos juntos o versículo 16? O que antecede é esse? Versículo 16, se aparecer na tela assim, se for impossível, eu vou ler da minha versão também. Então, amém, eu vou ler da minha versão aqui. Versículo 16. Última oportunidade. Amém, glória a Deus. Nunca desista, essa é a mensagem. 1, 2, 3. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém. Queridas, nós estamos nessa oportunidade pensando na expressão que Jesus usa, e eu quero fazer especificamente no versículo 16, em que Jesus vai falar sobre algumas qualidades que se esperam de um cristão. O que se espera de um cristão, o que se espera de uma mulher, de um homem crente, um homem de Deus, é que ele saiba a sua posição na vida. O que significa saber da sua posição? Ele sabe que ele só pode ser qualquer coisa, expressar qualquer tipo de qualidade, de característica, de coisa boa, se ele estiver conectado ao Senhor. A grande ênfase que Jesus dá, e algumas ênfases nesse texto, não dá para a gente trabalhar tudo, porque não é nosso objetivo. Mas uma das ênfases aqui de Jesus é a união, é o vínculo, é a permanência do crente em Cristo. O tempo todo ele está usando a expressão permaneça em mim. Vocês marcaram a quantidade de vezes que apareceu o verbo permanecer? Ok. Algumas, muitas. E Jesus chega a dar algumas informações a respeito disso. Ele diz: se o crente não sabe onde ele está, ele não pode ser aquilo que ele diz que ele é.
se ele não sabe se de fato ele está em Cristo, se ele está de fato conectado com a videira, então ele não pode se dizer ramo desta videira. Ele não pode se dizer discípulo de Jesus. Porque Jesus vai dizer, o meu discípulo só é discípulo se faz aquilo que eu mando. E a minha ordem é isso, esteja em mim, permaneça em mim. Jesus vai chegar trazendo umas informações surpreendentes. Ele chega a dizer que é possível estar em Jesus e não produzir fruto. Mas é impossível permanecer em Jesus e não produzir fruto. Ele diz no versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ou seja, é possível que haja um ramo, momentaneamente, quase que acidentalmente, quase que ocasionalmente, numa situação que pode vir a acontecer, não é a normalidade, mas Jesus está dizendo, se houver um ramo que estando em mim não der fruto, ele se prepare, porque ele não vai continuar muito tempo como ramo. O que o Pai vai fazer com aqueles que estão em Cristo, momentaneamente, acidentalmente, por um acaso, ocasionalmente, ou fatalmente, como você quiser usar a expressão, mas perceba, é uma questão de tempo. Ele está ali, mas quando o viticultor, quando o agricultor passa por aquele ramo e não identifica no ramo uma característica, qual é a característica do ramo? Esse daqui não está dando fruto. Se isso acontecer, o que o viticultor, o que o agricultor, o que o pai vai fazer? Ele será cortado. E aí, eu ia deixar isso para o final, mas adivinha, meu medo é que o final não chegue, né, irmãos? Porque eu me antecipo com as informações, a pessoa me perguntaram assim, Maria, você é uma pessoa ansiosa? Que você fala rápido, né? Eu falei assim, eu não sou ansiosa, eu sou desesperada. Entendeu? Eu estou num outro nível de ansiedade. Mas meu pai é psicólogo, imagina se ele fosse uma pessoa normal. Enfim, mas ele é. Minha tia está ali, minha tia pode comprovar. Ele é normal, a culpa, né, eu ser assim é minha. Então, eu sou um pouco ansiosa. Eu atropelo nas informações, então eu já vou logo para a conclusão do texto, para garantir que essa informação fique clara. E é o seguinte, todo ramo na videira só tem 2 destinos. Ouvi alguém dizer isso uma vez, achei brilhante, anotei, não lembro quem foi. Todo ramo na videira só tem 2 destinos. Diga comigo, ou fruto, ou fogo. Quais são os 2 possíveis destinos para todo ramo que está na videira, gente? Ou fruto, ou fogo. Última vez, 1, 2, 3. Ou fruto, ou fogo. Ou esse ramo aprende a frutificar para ser digno da posição em que ele está. Porque percebe, ele está ali por uma obra da graça. Todos nós fomos enxertados, todos nós fomos inseridos nessa videira, não porque a gente nasceu com um brilho especial, não porque a gente seja de alguma família especial, a gente tem algum pedigree, a gente tenha alguma credencial que nos abone, que nos avalize, que nos recomende. Pelo contrário, irmãos, todo mundo aqui foi nascido em pecado. Você é filha de pastor, você é filho de Mateus, você nem sabe quem seu pai foi. Seu pai pode ter sido um pai horrível, sua mãe pode ter sido uma mãe horrível. Você pode não saber quem foram seus pais, ou seus pais podem ter sido homens de Deus. Isso não muda quem você é. Você é filho de Adão, você é filho de Eva, você nasceu com a sua natureza corrompida. Mas se você, por graça de Deus, se encontrou na videira, o que aprova é o Senhor dar uma oportunidade de salvação a você. Então honre o lugar que você ocupa nessa videira. Porque o que o Pai está dizendo é, se eu passar, eu já te coloquei aí, onde você não merecia estar. Mas se eu passar, e não encontrar o fruto, se prepare para o fogo. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho que parece que a igreja brasileira tem vergonha de pregar. Porque a gente está tão preocupado em querer agradar os ramos para eles ficarem, como se a gente acha que o ramo que fica é porque ele está dando dízimo, que o ramo que fica é porque ele está participando das atividades, o ramo que fica é o que está ostensivamente na cadeira, sentado, levantando a mão, às vezes dando aula na escola dominical, às vezes até pregando uma segunda-feira quando eu estou aqui. Esses sinais exteriores, irmãos, isso não é fruto. Isso pode ser fruto, mas pode também ser só uma religiosidade, uma mecânica, uma ritualística, algo que a gente é treinado, adestrado a fazer. Como um cão é adestrado a esperar um momento da oração para depois partir para a sua tigela. Eu já vi vídeo disso na internet, você também já viu. Quem aqui tem cachorro? Quanta gente com cachorro? Você não quer me dar o cachorro? Minha mãe, não sonho ter um cachorro. Vou abrir meu coração. Minha mãe disse assim, mas eu não quero. Eu falei, o problema é seu, eu fico com um cachorro. Minha mãe fala, eu não vou te dar que você não vai cuidar. Eu escuto isso desde que eu tinha 10 anos, eu moro em apartamento ainda. Enfim, depois eu confesso meu problema. Quem tem cão sabe o valor de um animal adestrado. É ou não é, irmãos? Agora, eu não tenho cachorro. Veja então o filme Marley e eu, que você vai ver o valor de um cachorro adestrado. Você é capaz de ensinar um cachorro a esperar o amém. É uma coisa impressionante. Você ensina o papagaio a cantar hino. Mas
Eu acho que o algoritmo das minhas redes sociais já está adestrado, porque ele só me mostra animais fazendo coisas de crente. Eu fico, né, o papagaio cantando a minha vida do mestre, o cachorro que o dono diz assim, Senhor, te agradecemos por esse alimento, o cachorro lá parado. E o dono diz amém, aí ele come. Irmãos, tem crente adestrado, tem ramo adestrado, tem cara de ramo, tem folha de ramo, tem flor de ramo, mas não tem fruto. E se não tiver fruto, não adianta ter todas as outras características que nós reputamos que não ao ramo o título de ramo. Quem diz se o ramo é ramo é o viticultor, é o pai, é o agricultor. Ele vai levantar a folha, ele vai afastar a flor e ele vai procurar um fruto. Jesus, quando passou por uma figueira cheia de flor, cheia de folha, o que ele procurou? O fruto. E quando ele não encontrou o fruto, o que ele fez? Elogiou a folhagem? Elogiou a florescência? Poxa, você não tem fruto, mas você está muito folhuda. Parabéns. Em outras palavras, você não tem vida com Deus, você não tem comunhão com Deus, você não tem intimidade, você não tem o fruto do Espírito, que são as evidências do caráter aprovado, sinais esses sim inconfundíveis: amor, paz, alegria, bondade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, humildade. Você não tem essas coisas? Não, você tem dons, você canta bem, você tem eloquência, você tem um ativismo. Não, irmãos. Deus não confunde folha e fruto. Deus sabe quando é folha, e ele diz: folha só engana, porque folha é aparência. Deus vai na essência. Deus está procurando aquilo que vai além da aparência. E quando o Senhor passa por nós, ele afasta as folhas. Ele diz: folhas encantam os homens, não é isso que eu quero. Folhas dão likes, folhas dão números, visualizações, folhas fazem as pessoas ficarem uau, embasbacadas. Mas isso é superfície, isso é superficialidade, isso é pele. Deus não está olhando para a pele. Deus, irmãos, eu lembro do que Samuel, que era um homem de Deus, tinha discernimento de Deus, tinha a visão de Deus, um profeta, como talvez no tempo dele, certamente não houve nenhum outro. E Samuel teve que ouvir do Senhor: Samuel, você não serve para escolher rei, porque você está olhando para a superfície, você está olhando para as folhas, você está olhando para a aparência. Eu sou o Senhor, eu olho o coração. Tem um fruto que Deus está procurando em nós, irmãos, que vai muito além do que as pessoas veem em nós. Tem gente que a gente olha nada pela pessoa, não tem a beleza que a gente espera de alguém que seja rei de Israel, não tem a eloquência, não tem a simpatia, não tem o carisma. Mas quando Deus olha, Deus está vendo o fruto. Isso basta. Então a minha preocupação, quando a gente diz permaneçam frutificando, é que a gente saiba identificar o que de fato é fruto. Fruto que permanece. Porque a folha cai, a folha passa, a flor cai, a erva seca. O que permanece, Deus quer que permaneça, é o fruto que nós damos para a glória dele. E o fruto é esse caráter aprovado que Deus espera encontrar em nós. O fruto é uma vida de testemunho íntegro diante de Deus. Deus tinha um testemunho. Jesus também, né? Porque a Trindade nunca se separou, a não ser no momento da história redentiva em que o Filho encarnou. Mas eu estou falando do tempo de Jó. Deus tem um testemunho sobre Jó. Quando os filhos dos homens se apresentam, os filhos de Deus, os anjos, se apresentavam diante de Deus e Satanás veio no meio deles. A pergunta, primeiro Deus pergunta para o diabo: de onde você veio? E ele responde: de passear a terra, rodear a terra. Aí alguém já disse que quem inventou o turismo foi Satanás. Mentira. Mentira, isso não é verdade não, tá? Porque Deus passeava lá no Jardim do Éden. Lembra? Na viração do dia, ele dava uma voltinha, dava um encontro. Alguém me disse isso. O pessoal só inventa, né? O diabo só copia e estraga. Pois é, isso aí, ele só distorce. Então ele veio passear pela terra. Aí a pergunta que Deus faz é: viste o meu servo Jó? Irmãos, olha o que Deus, olha a biografia que Deus vai construir a respeito de Jó. O que os homens procuram? O que nós chamamos de folha? Riqueza, poder, autoridade, beleza, fama, sucesso. Jó tinha tudo isso. Mas foi isso que Deus falou para Satanás? Você viu quantas cabeças de gado Jó tem? Você viu quantos filhos eu dei para ele? Não. Você viu uma mulher dele bonita? Não. Você viu como é que ele acabou de comprar um apartamento agora? Não. Mas são essas coisas que nós procuramos nas pessoas. A gente qualifica alguém pela família dele, a gente qualifica alguém pelos bens dele, a gente qualifica alguém pela aparência, a gente qualifica alguém. Isso é superfície, irmão. Isso é folha. Um dia uma pessoa pode ter lindos filhos e Deus levá-los todos. Fez isso na vida de Noemi. Você pode ter um casamento perfeito e hoje Deus dizer para você que você vai ficar
fez isso com Ezequiel. E falou para Ezequiel não chorar. Irmãos, essas coisas são boas. Não estou dizendo que é ruim, que isso é pecado. Não estou dizendo não. Assim como o dinheiro também não é pecado. Ter dinheiro, ser rico não é um problema. Eu costumo dizer que o problema não é a riqueza que Deus dá. O problema é quando Deus quer tirar a riqueza e a gente não aceita. Se Deus der a riqueza, vem. Mas se Ele disser, não dá mais, acabou. Agora vai ver outra fase. A gente tem que dizer amém também. Nós não somos senhores de nada. O problema é a gente ser igual um jovem rico. O jovem rico era rico, se achava dono de muitas posses. Jesus falou, não vai ser mais rico. Pega os bens, vende e dá aos pobres. Ele falou, não quero. E aí ele descobriu, talvez em 30, 40, 50, 60 anos, que tudo que ele tinha prazo de validade. Porque um dia ele vai deixar de ser rico. E um dia ele vai encontrar dinheiro do rei. E Jó, que era um velho rico, quando perdeu tudo, descobriu que na verdade, já sabia, na verdade, só revelou que na verdade, ele só era dono da própria nudez. Ele vai dizer, nu, saí do ventre da minha mãe. E não, eu vou sair dessa terra, não, eu vou voltar. Deus o deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus está dando testemunho de Jó, Ele não mostra as folhas, Ele mostra o fruto. Ele diz, viste meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia. É isso que impressiona Deus. É isso que Deus está procurando como uma lupa. Quando Ele chega perto do Filho, e o corpo do Filho é a igreja. Onde os crentes, os ramos, se reúnem para dar fruto, é na igreja sim. A gente criou uma ideia de que a gente só é crente de verdade se a gente for lá fora. É verdade, lá fora, mas tem que ser aqui dentro também, irmãos. Aqui onde a gente se reúne para exercer dons na vida uns dos outros. Aqui, eu gosto da expressão que Paulo vai usar na carta de Éfeso. A carta que ele escreve a Éfeso é a carta da igreja. E ele vai dizer, glória na igreja. Deus manifesta a glória na igreja. Jesus manifesta a sua glória na igreja. Então, quando ele se aproxima da videira, cuja manifestação exterior desta videira é a igreja, a exteriorização do reino de Deus é a igreja, quando ele chega perto, ele não está procurando, irmãos, conta bancária, ele não está procurando número de seguidores, ele não está procurando coisas, não. Ele olha e procura, cadê a integridade? Cadê a retidão? Cadê o temor a Deus e o desviar-se do mal? Eu espero em Deus que hoje eu e você peçamos ao Senhor isso. Senhor, o fruto que eu quero produzir é o fruto que agrada ao Senhor. Se a gente ler o texto com cuidado, você vai ver que Jesus identifica o fruto com algumas coisas. Jesus identifica o fruto com obediência. Vós sois meus amigos se fazem o que eu vos mando. Jesus identifica o fruto como amor. Ele vai dizer, permaneçam no meu amor. E aí vocês vão permanecer em mim. Amem uns aos outros. E vocês vão cumprir a minha vontade, aquilo que eu ordeno. Agora, o crente vive uma vida de obediência a Deus. Uma pessoa que não consegue amar. Temos um problema sério, irmãos. Porque essas são as chagas do nosso tempo. Nosso tempo é um tempo que estimula as pessoas a parecerem coisas. A viverem essa vida na superficialidade. E quando vocês olham para um tema como esse, mulheres que permanecem frutificando, vocês estão dizendo, fora com a superficialidade. Fora com o show, fora com pirotecnia, fora com invencionice no mercado da fé. A gente só quer ficar no fundamento de Deus. A gente só quer estar onde Jesus quer que a gente esteja. Para nós, que somos ramos, não é o fogo, para nós é o fruto. Fruto ou fogo? Agora, se ele se aproxima e não encontra o fruto, você pode ter certeza. Ele vai pegar a sua tesoura e ele vai fazer o que com o ramo? Perceba, duas verdades então sobre o texto. Primeiro, todo ramo na videira só tem dois destinos: ou fruto ou fogo. Isso é para ver se vocês estão ligadas. Mais uma vez, todo ramo na videira só tem dois destinos: ou fruto ou fogo. Segundo, todo ramo na videira sofrerá a ação da tesoura do agricultor. A questão é saber se nós vamos sofrer a tesoura para a poda ou se nós vamos sofrer a tesoura para o corte. Vocês prestaram atenção no texto? Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. Mas ele limpa todo aquele que dá fruto. Para que dê o quê? Eu não sei qual é a sua experiência com a agricultura. A minha é nula, é zero, total. Sou uma pessoa totalmente humana, né? O máximo que eu tive de roça foi, sei lá, uns 3 dias que eu passei lá com meu avô no interior de Portugal. O resto, irmão, não conheço nada. Mas Deus me deu uma mãe bióloga, não fazendeira. Se a pessoa que eu fosse falar isso, né? Era o sonho dela.
né, criar umas ovelhas, umas vaquinhas, não vai acontecer. E aí, me dá meu cachorro, não te dou sua vaca. Enfim, e aí, cada um com suas prioridades. Mas ela gosta muito dessa área de botânica. Então lá em casa, ela gosta da área de botânica, coitada, né? Não tem o tempo que ela gostaria de ter para cultivar a Amazônia que ela gostaria de ter também na nossa varanda. Eu disse que a gente mora em apartamento. Mas o meu pai bota na cabeça dele que as plantas dão vida ao ambiente. Então meu pai enche aquela varanda de planta e depois a mãe fica, você não cuida da planta, você não molha a planta, você não vai passar o remédio quando dá um pulgão na planta. E você só fica enchendo, você diz, Maurício, da próxima vez que você for trazer uma planta, você vai se responsabilizar por ela. A última vez que ele trouxe uma planta tem 2 anos. Mas eu aprendi uma coisa com a minha mãe. Volta e meia, eu vejo que ela bota uma luva, um pouco mais grossa, ela bota uma tesoura e ela vai lá ficar examinando como é que está a situação. Eu aprendo, irmãos, que nós também, quando o Senhor olha para nós, e Ele está dando uma opção para a gente pode dar fruto, ou a gente pode não dar. Se a gente não der fruto, Ele vai pegar essa tesoura, e essa tesoura vai nos cortar. E esse corte é separação. E essa separação é uma condenação. É inferno. É fogo. Nós não queremos isso. Mas, então, Glorinha, se eu der fruto, eu vou ser deixado em paz. Não vai. Ninguém disse para você que o Evangelho era coisa fácil. Mas disseram para você, e isso é verdade, que ele vale muito a pena. Não tem mais nada que vale a pena nessa vida do que seguir a Cristo. Do que estar inserido, enxertado na videira, porque ele começa o texto dizendo, não adianta procurar outra, eu sou a videira verdadeira. Os homens levantam falsas videiras o tempo inteiro. O que é uma falsa videira? É uma falsa fonte de alegria, é uma falsa fonte de prazer. O sexo é uma falsa videira, o dinheiro é uma falsa videira, o poder, o status, tudo isso é amizade, todo mundo dá essas coisas, irmão, é falsa videira. E o texto que eu gosto de Jeremias, Deus vai dizer o seguinte, capítulo 2, versículo 17: Oisai-vos disso, ó céus, que o meu povo trocou a mim, eu que sou manancial de águas vivas, por cisternas rotas, que não podem reter água. Irmãos, tem gente trocando a videira verdadeira por uma cisterna quebrada que não retém água. Videira verdadeira, manancial de água viva. Acaba os últimos versículos da Bíblia, lá em Apocalipse 22, é Jesus fazendo um convite, dizendo, quem tem sede, quem quiser, venha e beba de graça. Do quê? Do canudinho? Do quê? De uma cisterna quebrada? Que você tenta guardar a água e a água escorre pelos dedos? Que você tenta reter a alegria com noites fáceis, com companhias fáceis, com um celular que fica dizendo para você que a vida não é aquilo, que tem muito mais, e comparações vazias com pessoas. Não, irmão. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Essa videira verdadeira é a alegria verdadeira. Essa é a satisfação que a gente passa a vida inteira buscando e não consegue encontrar. Jesus é a satisfação que a gente passa a vida inteira buscando e não vai encontrar em outro lugar. Foi isso que ele disse para aquela mulher, quando ele estava lá no poço de Jacó: você vem para mim com cântaro, eu venho para você com manancial de águas vivas. Você vem para mim com potinho, você vem para mim com baldinho. O que eu tenho é uma fonte que, se você crer em mim, vai nascer de dentro de você. Quem crê em mim nunca mais, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Meus irmãos, uma vez que nós encontramos a videira verdadeira, nós não temos mais fome de nada, nós não temos mais sede de nada, nós somos saciados, nós estamos satisfeitos para sempre, com a alegria que ele nos dá. Ele tem uma tesoura, ele pode podar, mas porque a videira é verdadeira, vale a pena permanecer nela. E a boa notícia é que quando essa tesoura vem para podar, é diferente de quando ela vem para cortar. Porque quando ela corta para lançar fora, não tem nenhuma esperança. Mas quando ela corta para podar, não há separação. Pelo contrário. O que a tesoura que poda faz? Aí eu vou fingir que entendo alguma coisa de viticultura. E eu digo para você que não entendo. Mas o que eu entendo é que essa tesoura, ela não nos mata. Diga-se comigo, a tesoura do agricultor não vai me matar. Diga comigo, ela vai me curar. O que ela faz? Primeiro, ela tira partes doentes. Ela tira partes secas, partes mortas, partes que estejam infectadas ou infestadas por alguma praga. Isso acontece às vezes numa planta. Isso acontece às vezes numa videira.
Se você já teve, como eu já tive, a oportunidade, a tristeza de perder uma planta para uma praga, a primeira coisa que você pensa é: por que eu não vi isso antes? Para afastar. Porque dentro do ramo, uma partezinha só precisava sair, você não precisava perder o ramo inteiro. E o agricultor tem prazer, irmãos, em ter uma planta sadia. O Senhor não quer uma videira cheia de ramos que estejam morrendo. Ele quer ramos que deem o quê? Fruto, mais fruto e muito fruto. Isso é outra pregação. Mas dá para a gente fazer essas categorias. Tem o ramo que dá fruto, tem o ramo que dá mais fruto e tem o ramo que dá muito fruto. Quando eu era criança, eu ouvi uma série de mensagens do meu pai, pastor Maurício, pregando. Lembra disso, mãe? Só em João 15. E o homem deu uma graça ali que ele ficou umas 4 semanas ali só no versículo de João 15. Não vou fazer isso aqui, tá? Amém. Não é vigília. Eu sei que a gente vai voltar para casa. Em nome de Jesus. Mas eu quero dizer o seguinte: tem partes que a tesoura do agricultor tem que cortar em mim, porque senão eu vou adoecer. Tem áreas da minha vida que estão secas, que estão infectadas. Irmão, se a gente não aprender a perdoar as pessoas, se a gente não aprender a caminhar junto, se a gente não aprender a renunciar, se a gente não aprender a diminuir, se a gente não aprender a ceder, se a gente não aprender a perder, essa tesoura precisa cortar meu ego. Essa tesoura precisa cortar o meu ressentimento. Tem coisas dentro da nossa vida que a gente não recebeu de Deus, irmãos. Não é porque a gente pede pouco. Tiago vai dizer isso. É porque a gente pede mal. Tem vitórias que Deus não pode dar enquanto a gente não desapegar das partes doentes que estão em nós. Você lembra de José? José lá no Egito, quando ele viveu a experiência dele como governador, a Bíblia diz que Deus deu a ele 2 filhos. O primeiro filho, alguém lembra o nome? Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer. E aí sim, ele pôde dar a ele então. Deus deu a José o segundo filho, Efraim. Deus me fez prosperar. Eu tenho dito, irmãos, que se Deus não nos fizer esquecer algumas coisas, nós estaremos com as mãos cheias demais. Mas quando Ele nos faz esquecer daquilo que precisamos esquecer, esquecer o quê? A aflição que nossos irmãos nos impuseram lá na casa do nosso Pai. O sofrimento, a vingança, a ira, a mágoa, o rancor. Aí as nossas mãos se abrem para receber o novo de Deus, para receber a prosperidade de Deus, para ver o crescimento de Deus na nossa vida. Talvez você esteja dizendo assim: Glorinha, mas é tão difícil esquecer. Eu falava no sábado para jovens a respeito, o tema deles era IA, identidade aprovada. A criatividade do crente tem que ser estudada, né? E eu falava para eles que a grande questão da identidade é que a gente passa a vida inteira apoiando a nossa identidade em cima da aprovação dos outros. Quando na verdade o que Deus espera é que a gente fundamente a nossa, estruture a nossa identidade em cima da aprovação de Deus. E eu lembrei, você lembra dessa figura do século XX? Foi o maior nome da música pop, um nome chamado Michael Jackson. Talvez você conheça algum. Minha mãe, professora há muitos anos, teve alguns alunos chamados Michaels. Com certeza a mãe gostava de um thriller, gostava de alguma coisa assim nessa área. Eu vi um filme do Michael Jackson, fui com a minha família. Não sei se você teve essa oportunidade. Tá. Se tiver de graça, veja, senão não gasta seu dinheiro. Mas o filme é interessante. Me chamou a atenção para algo que a gente sabe e esquece. O Michael Jackson um dia foi criança, irmãos. Jackson 5. Não canta não, você se segura e não repreende. A pessoa acaba repreendido, não fiz nada disso, mas pai daria, Deus vai me fulminar, Senhor, me perdoa. E ele, como uma criança, você sabe que ele não teve uma infância normal. Ele foi muito explorado pelo pai dele. O filme deixa isso nas entrelinhas, mas se você vai um pouco mais a fundo na biografia, eu fiquei curiosa, eu fui. E não dá, irmãos, para a gente entender os maus tratos que aquele menino sofreu. Um pai totalmente abusivo. Não só porque o explorava comercialmente, para ter lucro em cima do talento, que era extraordinário, dele e dos seus irmãos, mas por conta de outro fator. Porque ele não apenas ele queria dominar os filhos para se não completar, para ganhar dinheiro em cima deles. Ele queria destruir qualquer autoestima que aqueles meninos tivessem. Então ele dizia para o Michael que ele era feio, e ninguém nunca ia achar um rosto como o dele, cheio daquelas espinhas. Ele teve muitas espinhas na adolescência, e você sabe, espinha que você não trata vira cicatriz. Todas aquelas cicatrizes. E você imagina que um dia esse menino vai crescer e vai se tornar um dos homens mais ricos do planeta. Não só pelo sucesso que ele fez, mas pelos investimentos
investimentos que ele fez. Enfim, você sabe da história dele. E ele se torna um homem com tanto dinheiro e ele começa a refazer toda a sua imagem. Quem lembra do Michael Jackson lembra dos últimos anos dele. As zombarias que a mídia, que a imprensa fazia em torno da sua figura. Em torno da sua pele, do seu cabelo, do seu rosto. Porque tudo que havia nele, ele foi tirando. Nada era mais dele, nem o nariz era dele, era uma prótese. E as pessoas diziam, que coisa ridícula, que coisa patética. Mas hoje em dia, olhando a história dele, você consegue imaginar. Toda vez que ele se via no espelho, ele nunca se via bonito. Ele ouvia a voz do pai dele dizendo, você é muito feio. Você nunca vai ser bonito. Ninguém nunca vai achar você bonito. Imagine você ter todo o dinheiro do mundo e nada disso substituir a opinião, a aprovação que você buscava a vida inteira. Ouvir a voz do seu pai dizendo, você é bonito. E tem gente que passa a vida inteira, irmãos, tentando substituir um lugar que o pai e a mãe não preencheram, ou que o marido não viu, ou que os filhos não viram. E o que Deus faz conosco, mulheres, muito mais do que nos colocar no divã, para que a gente conte as nossas lamúrias e lamentações, o que Deus faz conosco é nos colocar dentro de uma videira verdadeira. E dentro dessa videira vai fluir uma coisa que é uma seiva elaborada. É isso mesmo, amém. Como eu falo besteira. Então, o fluxo de vida de Deus, em que Deus diz assim, não. Você não precisa ser bonito para eles, porque você é meu. Então, o que vale só o que eu penso a seu respeito. O que vale agora é a alegria que você encontra na minha aprovação. Eu lembro de Jacó. Nos últimos meses, a história de Jacó tem falado muito comigo. Passou a vida inteira procurando uma bênção. Diga comigo, uma bênção. Ele tentou usurpar a bênção do irmão. Eu não vou entrar no mérito, porque eu acho que Esaú é 100% culpado nessa história. Não dá para passar pano para Esaú, porque Hebreus vai dizer que Esaú foi um profano, foi um imoral. Ele negociou o inegociável. Ele violou o que era santo diante de Deus, que era a sua primogenitura. Dito isso, ele queria a bênção. Procurou de alguma forma a bênção, aspas, enganando o irmão. Mas com certeza, se não enganou o irmão, enganou o pai. Porque o pai já era velho, o pai já era cego, ele botou uma roupa, ele botou uma voz, ele botou um pelo, ele montou um figurino, ele montou um roteiro, porque tudo que ele queria era uma bênção. Enganou o pai para conseguir uma bênção, enganou o irmão para conseguir uma bênção. Vai passar os próximos 20 anos sendo enganado pelo sogro. Casou com a mulher que ele queria casar, para depois casar com quem queria casar. Vai ser enganado pelo sogro que mudou o seu salário 10 vezes. Queimava debaixo do sol no escante, de manhã e à noite congelava debaixo da geada. E todo o prejuízo do gado era requerido da sua mão. Era invejado pelos seus cunhados. Foi enganado até o final da vida, já velho, pelos seus próprios filhos. Porque o filho que ele mais amava, disseram para ele que tinha morrido e o filho estava vivo. Que história, Jacó, que vida, Jacó. Que roteiro de filme, Jacó. A vida inteira procurando uma bênção. Que ele não encontrou no irmão, que ele não encontrou no pai, que ele não encontrou no sogro, que ele não encontrou nas suas esposas. Mas um dia, no Val de Jaboque, um homem encontrou ele. E a Bíblia diz que ele lutava com aquele homem. Como a gente passa a vida inteira lutando contra as circunstâncias, lutando contra Deus, lutando contra a vontade dele. E chega uma hora que o homem, se fazendo de homem, quando não era homem, era Deus. Se fazendo de homem, dizendo assim, Jacó, vamos embora, você está cansando. Imagina o Criador, aquele que criou o fôlego do homem, dizendo, estou sem fôlego, Jacó. Está me fazendo suar. Nem quando eu criei os planetas, eu suei desse jeito. Jacó, vamos parar com isso, Jacó. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou tocar na sua coxa. Coxa é a estrutura, coxa é a firmeza, coxa é a fortaleza, é o sustento, é a autoafirmação, é a autossuficiência. Eu toco e eu desmonto você, Jacó. Eu podia ter feito isso no primeiro minuto, mas eu queria que pelo menos em algum momento você brigasse um pouco comigo para a gente gastar um tempo junto. Em vez que Deus quer a gente, nem que seja para brigar com ele, irmãos, só para a gente entrar no relacionamento com ele. E aí ele toca na coxa, desmonta o menino, desestrutura o homem. E esse homem agora, a Bíblia diz que ele não lutava mais contra, agora ele se agarra. E eu tenho dito, irmãos, algo que eu passei anos lendo esse texto, e esse texto só fez sentido para mim recentemente, por isso que eu vim pregar sobre isso. Porque é assustador. Esse homem passou a vida inteira correndo atrás de uma bênção. E agora, finalmente, ele descobriu: eu estou aqui diante da videira verdadeira. Eu estou diante do único que verdadeiramente pode me abençoar. Então eu posso me agarrar e dizer: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. A aprovação que eu procurei a vida inteira não vem do meu irmão, não vem do meu pai, não vem da minha mulher, não vem do meu sogro, não vem do meu patrão, não vem do meu salário. Não!
que ele tem que exercer. Ele não vai nos matar. Essa tesoura não é para te cortar, é para te podar. Ele vai tirar o ressentimento, ele vai tirar a culpa, ele vai tirar a vergonha, ele vai tirar o medo. Corta! Não! Poda, Senhor! Pode podar! Tira o que está infectado, tira o que está doente. Maria, mas esse processo é dolorido. Eu sei que é. Mas a boa notícia é que o propósito é que a gente dê ainda mais fruto. E se nós estamos debaixo da tesoura dele para poda, a boa notícia é porque ele já viu o fruto em nós. E a notícia melhor é que ao final desse processo ele verá ainda mais fruto. Se eu encerrar essa mensagem dizendo, meu esboço foi embora, viu, irmãos? Não sei o que eu queria dizer. Assim, que quando ele nos poda, ele estimula, irmãos. É para isso que serve essa poda. É para estimular a produção de novos frutos. Então ele abre espaço para que o novo fruto apareça também. Termino dizendo para você algumas coisas. A tesoura do agricultor nos desperta, nos corrige, nos guia, nos direciona. Ele que vai dizer a direção em que o ramo deve seguir. Ele nos direciona e ele nos prepara. Então a mensagem de Deus para mim e para você hoje é: permaneça dando fruto, suportando os processos da poda, sabendo que o que Deus espera de você é que você dependa dele, porque Jesus vai dizer: sem mim, nada podeis fazer. Para que essa frutificação aconteça, você depende de estar vinculado ao Senhor. E por fim, irmãos, eu gostei e quero que você leia comigo o versículo 16. Não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vocês. E eu nomeei vocês, eu separei vocês, eu designei vocês, para que vocês vão e deem fruto. E que o fruto de vocês faça o quê? Permanece. Que é o fruto que permanece? O melhor fruto que o cristão pode produzir. Eu disse que o fruto é a obediência, eu disse que o fruto é o amor, o fruto é a justiça. Tem muitos frutos dos quais a Bíblia fala. O melhor fruto que o cristão pode produzir é aquele que a gente não produz sozinho. A gente produz porque está vinculado, porque permanece na videira que é Cristo, e é o fruto que o Espírito Santo produz em nós. Nós produzimos em cooperação com o Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão ou humildade, domínio próprio, temperança, fé, fidelidade, tudo aquilo que Gálatas vai dizer para nós. Mas sabe de uma coisa, e é importante que você saiba disso: das muitas obras que a gente constrói ao longo da vida, nenhuma delas vai permanecer. O fruto que permanece é a vida que a gente viveu junto com Deus, porque é essa que a gente vai levar para a eternidade, e é essa que deixa marcas na história aqui na Terra. A obra que a gente constrói lá na sua casa, você está fazendo obra, tem uma cozinha que está pedindo socorro, e tem obra que você não começou, mas Deus vai te fazer começar. Mas eu tenho uma notícia para te dar: não deixe essa cozinha tirar o teu sono, porque daqui a 100 anos, o que vai ficar dela? Uma carreira é uma obra muito bonita, uma casa é uma obra muito bonita, ministérios, do ponto de vista humano, são obras bonitas, irmãos. Daqui a 100 anos, o que vai ficar deles? Se os homens estivessem aqui, tem os homens aqui, varões que estão ouvindo, tem um carro, varão, e tu briga com a tua mulher por causa do teu carro. E daqui a 100 anos ele vai ser só ferrugem. E as mulheres que vão pegar o link dessa mensagem, vão mandar para o marido e dizer: só ouve o minuto total, por gentileza. Não vigia. O corpo que a gente cuida tanto, tem que cuidar. Não estou em lugar de fala, mas eu sei que você tem que cuidar. Daqui a 100 anos, esses dias eu ouvi uma frase tão bonita, eu encerro, vou usar essa observação para encerrar, irmãos. Envelhecer, alguém disse assim: a velhice é como uma casa de ruínas. E perguntaram para o irmãozinho da igreja, o irmão estava muito velhinho já, bastante doente, e disseram assim para ele: como é que o senhor está? E ele disse assim: olha, a minha casa está desmoronando, mas eu já estou com as malas prontas para me mudar para a casa do meu pai. Esse tabernáculo vai se desfazer, mas Paulo diz que nós temos um tabernáculo lá, e nós vamos receber esse corpo glorificado, irmãos. Não gaste tanto tempo assim com esse corpo aqui. Cuida da sua saúde para você servir melhor a Jesus. Mas que não seja um fim em si mesmo. Parecer bonita para o Instagram. Não. Parecer bonita para a minha vizinha. Não. Parecer bonita para o meu marido? Amém. Se isso glorifica a Deus, e um casamento sadio glorifica a Deus, faça.
Mas não para o marido. Faça como se fosse o Senhor. Onde é que eu quero chegar com isso? Tem um fruto que permanece. Eu dei exemplo de coisas que não vão permanecer. Obras que essa vida vai levar. Que o tempo vai levar. Que a história vai acabar. É o fruto que permanece. O fruto que permanece, minha irmã, é o legado que você constrói da sua fé em Deus. Eu estou aqui diante de você hoje, porque um dia minha avó decidiu produzir um fruto que permanece. Ela já não permanece mais. Ela se foi. Ela está no novo tabernáculo dela. Um dia minha mãe também não vai estar mais aqui. Um dia eu não vou estar mais aqui. Mas a fé que eu recebi, o testemunho que eu recebi, foi construído por uma mulher que disse, como Jó disse, não é o dinheiro, não são os bens, não é a fortuna, não é a fama, não é o sucesso, as folhas vão cair, mas o fruto vai permanecer. Mulher, hoje Deus tem para você uma proposta. Em vez de ocupar o seu tempo, a sua energia, a sua alegria, a sua vida com uma obra que pode parecer boa, mas vai passar. Hoje Deus está pedindo de você um fruto que permanece. Sua fé, sua obediência, sua alegria no Senhor, o amor que você entrega a seus filhos, a seus vizinhos, a esta igreja. Deus está dizendo para você, este fruto tem recompensa. Quando a gente chega lá no final de Apocalipse, a gente vai ver que existem obras que nos seguem para dentro do céu. Essas obras que nos seguem para dentro do céu não tem a ver com conta bancária, com contra-cheque, não. Tem a ver com o que a gente faz com essas coisas para Deus, com certeza. Folha não segue crente para dentro do céu, fruto segue. Se até hoje você tem estado um pouco triste com Jesus, porque você não entendia muito bem o seu lugar nessa videira, Deus está dizendo para você, eu quero que você produza o fruto que permanece. Não é o fruto do outro. Para de se comparar uns com os outros. Ela canta, ela prega, eu soquei. Estou falando para alguém hoje. Maria não canta, não prega, eu soquei. Deus está dizendo para você, você é um ramo. E você é um ramo que não vai ser cortado fora. Você é um ramo que vai ser podado, aperfeiçoado, cultivado, cuidado, para que dê o fruto que Deus pede de você. O seu fruto pode ser fritar um pastel que ninguém vai fritar no seu lugar. O seu fruto pode ser educar filhos que ninguém vai educar no seu lugar. O seu fruto pode ser escrever poemas que ninguém vai escrever no seu lugar. Não é o fruto dos outros. É o fruto que o Espírito, você cooperando com Ele, ele e você. E que o vosso fruto permaneça. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Amém. A pastora deu uma autorização aqui para nós orarmos juntos, irmãos. Se você deseja vir aqui à frente, não perca essa oportunidade. Olha, eu vou à frente para quê? Só para dizer para o Senhor, Senhor, aqui está o teu ramo. Aqui está, Senhor, a vara que o Senhor pode podar. Senhor, eu não tenho entendido muito bem esse processo dessa tesoura, mas se o Senhor hoje quiser fazer com que eu dê mais fruto, esse é o caminho, não tem outro. Então eu estou me submetendo, Senhor. Se você está aqui e deseja pedir um socorro a Deus, dizendo assim, Senhor, me poda com carinho, Senhor, porque eu sou frágil, mas Ele conhece a tua fragilidade e também conhece a tua força, mulher. Homem, você que está aqui, Deus está dizendo para você, eu sou um agricultor, sou eu que conheço essa videira. Os homens colocaram nomes em você, não importa, não é deles que você tira a sua aprovação. A videira verdadeira tem verdadeira alegria, tem verdadeiro sentido, tem verdadeiro propósito para aqueles que decidem permanecer. E para permanecer, tem que dar fruto. Hoje o Senhor quer encontrar as nossas folhas. Isso deixa para os homens verem como outros verem. Elas vão passar e elas não importam no final. Hoje o Senhor não quer ver as folhagens, Ele não quer ver as flores, Ele está procurando os frutos, os frutos, os frutos. E ao olhar para nós e o nosso fruto, Ele está dizendo, o que permanece no final, minha irmã, não é o que os homens veem. O que permanece no final é a integridade, é o desviar-se do mal, é o temor a Deus, é a retidão, é a sinceridade de um coração que se quebranta diante dEle. Um dia minha avó, irmãos, contra tudo e contra todos, decidiu permanecer em Jesus. O marido não queria, ela não tinha um pai, não tinha uma mãe, ela não tinha uma igreja, ela não tinha ninguém. Deus levantou mulheres de Deus que cuidaram dela. Mas primeiro veio a decisão que eu e você tomamos diante do Senhor. Eu quero permanecer, Senhor. Eu quero permanecer, Senhor. Eu não deixo essa luta me tirar daqui, Jesus. Não deixa essa luta me tirar. Eu quero ser este ramo que o Senhor está podando para frutificar mais e mais. E nós em oração agora, Senhor Deus e meu Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, porque nós nos recusamos, Senhor, nos recusamos a não dar fruto, nos recusamos a ser cortados. Ó agricultor, tem misericórdia de nós. Ao levantar esta linda folhagem, que o Senhor não nos encontre vazio.
caminhos, Senhor. Mas se é por alguma razão até hoje nós não temos dado o fruto que podíamos dar, hoje nós pedimos, Senhor, a tua seiva entra em nós, Senhor, a tua força, o teu poder, Espírito Santo de Deus, a alegria do Senhor, a paz do Senhor, a vida do Senhor. Entra na nossa vida, Senhor. Entra nos nossos membros, entra no nosso corpo, entra na nossa mente, entra nas nossas emoções, no nosso coração, nas nossas afeições, nas nossas vontades, Senhor, e nos molda a Ti, nos vincula a Ti, nos prende a Ti, Senhor. Nós te pedimos hoje, agricultor, seja gentil com a tua tesoura, mas vem sobre nós, Pai. Não nos permita sair daqui com partes estragadas, com partes infectadas por mentiras do diabo, por setas malignas, Senhor, fofocas, histórias que ouvimos, alguém que produziu uma semente, Senhor, de discórdia, de amargura, e hoje nós estamos decididos a não deixar essa semente frutificar, a não deixar ela brotar, e te pedimos, corta, lança fora, Senhor, lança fora, agricultor, e nos direciona para o caminho que o Senhor deseja que nós estejamos. Te pedimos que nosso fruto permaneça diante de Ti, Senhor. Que haja sinceridade no coração de cada mulher, Senhor, que haja sinceridade no coração de cada membro desta igreja, Pai, para que naquele dia nós saibamos, ouçamos do Senhor, que é um lugar de descanso para os ramos que permaneceram. Nosso destino não é o fogo, nosso destino é o fruto, nosso destino não é a separação de Ti, o nosso destino é estar unido a Ti para sempre. E por causa disso somos gratos e te agradecemos por hoje, e te agradecemos, Pai, por mais este encontro na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, aproveitar esta oportunidade. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, os pedidos que os Teus servos fizeram. Senhor, causas que são para nós impossíveis, mas para Ti não é, nada é impossível. Acaso haveria alguma coisa difícil, Senhor? Deus, sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que fecha a cova, o Deus que rompe o laço. Senhor, faz o milagre que nós não podemos fazer. As lágrimas, Senhor, com que nós semeamos esses pedidos, ajuda-nos, Senhor, a voltar com os nossos votos, Senhor, voltar com o nosso testemunho, Pai, que nenhuma delas se perca, mas que haja, Senhor, no coração de cada uma perseverança, Pai. Tu és o Deus que responde agora ou responde no Teu tempo, mas nós queremos a Tua resposta, Senhor. E te pedimos, meu Pai, tem compaixão de nós, tem misericórdia de cada uma, Pai. Dá saúde na alma, saúde no espírito, saúde no corpo físico. Ministra, Senhor Deus, o Teu bálsamo, Pai, e a glória será para sempre Tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Se você foi abençoado, você glorifica ao Senhor, aplauda você, gente, para abençoar a nossa vida. Você foi abençoado? Amém. Glória a Jesus. Que Deus continue te abençoando. Aqui, ó, um carinho aqui para você. Espero que você goste. Glória a Deus por isso. Amém, amados. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Então guarda no coração. O Senhor tem nos chamado para a profundidade. O Senhor está nos chamando muito além de folhagens. O Senhor tem nos chamado para aquilo que é verdadeiro, inegociável, que é a comunhão doce da presença dEle. Nós estamos em jejum. Essa é a segunda semana. Serão 3 semanas. Então, se você quer verdadeiramente fruto que permaneça, se envolva nesse jejum. Nada como mortificar essa carne. Nada como sensibilizar os nossos ouvidos. Nada como quebrantar o nosso coração. E o jejum é uma dessas ferramentas em uma disciplina espiritual que faz parte da rotina do povo de Deus, porque ela nos traz mais para perto da presença do nosso Senhor. Então, se você não começou, pastor, mas eu não comecei lá no primeiro dia, começa amanhã. Começa amanhã e peça para que o Senhor te ajude a frutificar, te ajude a suportar as podas, porque a poda é para gerar ainda mais vida da parte dele. Senhor Jesus,
Leva-nos em segurança para os nossos lares. Livra de todo mal. Repreende, Senhor, toda intenção contrária, tudo aquilo que porventura, Deus, possa se levantar para roubar, Senhor, para negociar aquilo que foi ministrado no nosso coração essa noite. Deus, dá uma noite de paz, de descanso, uma noite de forças renovadas, que as tuas filhas possam chegar em casa, Deus, Senhor, e desfrutar da paz nos seus lares, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada por essa noite, pela vida da Glorinha, por essa ministração tão preciosa, Deus. Senhor, que essa palavra não seja roubada, negligenciada ou esquecida pelos nossos corações, mas que ela possa dar fruto. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso maravilhoso